Olha, a tontura é um sintoma bem conhecido da gente e é presente aí na vida de muitos brasileiros. Ela se apresenta de forma isolada ou em conjunto com outros desconfortos, como náuseas, dores de cabeça. Mas você sabia que não é normal sentir esse sintoma e principalmente sem motivo? Quem vai explicar melhor para a gente é o Dr. Márcio Salmito, que é otoneurologista e otorrinolaringologista. Ele também é coordenador do Núcleo de Tontura do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e vai explicar um pouco mais sobre esse assunto para a gente. Boa noite, doutor Márcio. Obrigada pela gentileza aí de atender nosso convite. Boa noite, Eli. Eu que agradeço aqui a você e a todos aí. Todo mundo, uma vez ou outra na vida, já teve um episódio aí que sofreu uma tontura. As causas sempre são diferentes para cada pessoa, doutor Márcio? Olha, esse assunto é muito interessante. A gente começa, quando vai falar de tontura, explicando a parte do significado da palavra. Quando a gente diz assim, eu estou com tontura, o médico não sabe o que que a pessoa está sentindo. Porque tontura pode ter mais de um significado dependendo da pessoa que fala. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, o que que a pessoa quer dizer com a palavra tontura? Doutor, eu estou com tontura. Pergunta imediata é, o que que você quer dizer com essa palavra? E as duas principais possibilidades, são três, mas as duas principais, é aquela sensação de desmaio iminente, todo mundo já teve alguma vez na vida, quando levanta muito rápido, e outra sensação diferente é uma sensação de que a cabeça está rodando, né, que a gente chama de vertigem. Então, são duas sensações distintas que acabam recebendo a mesma palavra, e isso já torna, né, a abordagem do paciente com tontura algo desafiador para o médico, porque desde a palavra tontura a gente já fica encucado, assim, sem saber exatamente o que que a pessoa tem. Quem sente, por exemplo, tontura uma vez na vida, porque está há muito tempo sem se alimentar, está com algum problema emocional, pode ser até tolerável, não é, doutor Márcio? Mas quem sente com muita frequência tem que começar a se preocupar. Exatamente. Então, se a pessoa está desidratada, dormiu e acordou num susto, levantou muito rápido, fica com aquela sensação, né, de tontura, parece que a vista vai, opa, tem que fazer uma pausa ali. Isso é tolerável, pode acontecer com qualquer pessoa. Assim como também, às vezes, a pessoa vai num brinquedo desses de parques de diversão e fica lá rodando, 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 rodando. Quando sai do brinquedo, a sensação é de que a cabeça continua rodando, né, que é a definição de vertigem. E isso é tolerável, é aceitável, existe um motivo para isso. Agora, a pessoa que tem um desses sintomas de forma recorrente, sem um motivo explicável, aí sim, aí não é normal, aí indica que tem algum problema. Mas existe tipos diferentes de tontura ou geralmente a pessoa sente aquele mesmo sintoma para ficar tonto? Existem significados diferentes para a palavra tontura. Então, quando a pessoa diz que está com tontura, geralmente ou ela está com a sensação de desmaio iminente, que é aquela coisa de queda de pressão, levantar muito rápido, ou ficar muito tempo sem comer, ou a pessoa está com, na verdade, a vertigem, que é uma sensação de que a cabeça está rodando. E às vezes a pessoa também está desequilibrada, está andando de forma trôpega na rua, as pessoas ficam apontando, nossa, parece que ele está bêbado, na verdade a pessoa está com desequilíbrio. E cada uma dessas possibilidades existem doenças, existem problemas diferentes que podem causar, né? Então, por exemplo, as doenças do labirinto são várias doenças diferentes, né? E acaba que às vezes as pessoas não conseguem distinguir uma doença da outra e fala que está com labirintite, né? Que é um termo muito conhecido, né? Entre a população, mesmo entre médicos, e que geralmente é uma palavra, né? Surpreendam-se, é uma palavra errada, né? As pessoas não têm infecção no labirinto. Então, existem doenças diferentes causadas por esses sintomas, né? O primeiro passo é saber que sentir tontura não é normal, a não ser, como nesses casos que a gente comentou, quando tem algum motivo explicável. Muitas pessoas associam a tontura ou a uma possível labirintite, como o senhor citou, ou ainda a questão da pressão arterial, né? Está com a pressão baixa, teve uma queda de pressão. É correta essa associação, doutor Márcio? Então, na verdade, se a gente pegar esses seus dois exemplos,
a gente teria apenas que, vamos dizer, agrupar diferentes problemas em cada uma dessas duas possibilidades. Então, essa coisa de queda de pressão, né, na verdade, existem várias causas diferentes. Existe a hipotensão ortostática, que é um fenômeno de queda de pressão realmente verdadeiro, quando levanta, né, isso pode, de certa forma, ser normal ou ser algo patológico, dependendo da pessoa. Mas existem doenças que fazem isso também. Então, a pessoa pode ter as mais diversas possibilidades de problema que causam essas conhecidas quedas de pressão, e na verdade são doenças. Então, arritmias do coração podem fazer isso, doenças neurológicas, várias possibilidades. E o outro grupo, que as pessoas acabam agrupando tudo no nome só, labirintite, existem várias diferentes doenças que causam as mesmas crises de vertigem, que são essas sensações que a cabeça está rodando, e quando a pessoa não consegue distinguir entre uma e outra, acaba chamando doenças diferentes com a mesma palavra labirintite, já que causam a mesma sensação. Então, a gente deve agrupar nessas duas possibilidades. Na verdade, a gente tem que entender que existem doenças diferentes para cada uma dessas duas possibilidades. A tontura, doutor Márcio, às vezes ela leva ao desmaio, não é? A pessoa perde a E, consciência. então, dentro daquele primeiro grupo, né, que são aquelas tendências de queda de pressão, quando a pessoa vista escurece, parece que vai desmaiar, se for mais intenso, isso leva ao desmaio. Mas isso é dentro daquele grupo do que a gente conhece como quedas de pressão, né? Então, existem doenças que fazem esse tipo de possibilidade. Agora, a vertigem, que é a manifestação, né, o que a pessoa sente, a cabeça rodando, que é o sintoma mais típico das diferentes doenças do labirinto, não gera a sensação de desmaio. São duas possibilidades distintas. Então, existem doenças que trazem sensação de desmaio, doenças diferentes que fazem isso, e coisas normais que também fazem isso, e existem doenças que causam vertigem, que é a sensação de que a cabeça está rodando. Agora, a pessoa que está com a sensação de vertigem por conta de uma doença do labirinto, não vai ter uma sensação de desmaio ou mesmo um desmaio, porque são coisas distintas. Quando você está próximo a alguém que sente uma tontura, o que a gente deve fazer ali de imediato? O que o senhor recomenda? É muito importante uma pessoa que nunca teve tontura na vida ser avaliado. Às vezes aquilo pode ser um problema. Se a pessoa tem uma sensação de queda de pressão, a vista fica escura, parece que vai desmaiar, às vezes o mais recomendado é a pessoa ficar deitada, né, e ver se tem um motivo. Faz 3 dias que não come nada. Então, então tem um motivo, talvez não seja nenhuma doença. Mas na dúvida, sempre que a pessoa tem tontura, precisa ir no pronto-socorro. Se a pessoa estiver tendo uma vertigem pela primeira vez na vida, então a pessoa do nada acordou, uma sensação de que a cabeça está rodando, e geralmente vem com um mal-estar, a pessoa fica suando frio, uma sensação muito desconfortável, não pode mexer a cabeça porque piora, e aí fica um segundo, um minuto, meia hora, um tempão, não está melhorando. Isso precisa ser avaliado geralmente no pronto-socorro, quando a pessoa não tem um diagnóstico. Porque uma vertigem pela primeira vez na vida pode ser uma doença que vai tratar e ficar bem, pode ser uma doença que depois vai ficar recorrente, mas às vezes pode ser um problema sério, até eventualmente grave, como, por exemplo, um AVC. Existem AVCs que se manifestam com vertigem. Então, uma primeira vez na vida que a pessoa tem uma tontura, chama mais atenção do que uma pessoa que já tem um diagnóstico e aquela doença que a pessoa já sabe que tem está desencadeando um sintoma novamente, né? Tem alguns hábitos do nosso dia a dia, maus hábitos, que eles, sendo praticados em excessos, podem provocar uma tontura. Por exemplo, a pessoa bebe muito café durante o dia, fica com a cafeína nas alturas, ou faz uso de cigarro. Pode ter alguma relação? Pode. Todos os estimulantes, então café, açaí, guaraná, cigarro, todas as substâncias que são estimulantes, elas vão estimular várias estruturas neurológicas, inclusive as estruturas labirínticas. Agora, tudo depende do diagnóstico. Se a pessoa tem, por exemplo, uma doença mecânica do labirinto, um fragmento do labirinto que saiu do lugar e provoca vertigem quando a pessoa mexe a cabeça, o café não vai fazer nada com isso. Agora, se a pessoa tem uma doença recorrente, uma doença de Meniere, uma migrânia vestibular, doenças que aparecem em crises
que as pessoas às vezes dizem, eu estou com uma crise de labirintite. Às vezes essa crise de labirintite é uma crise de vertigem por uma doença de Meniere. Às vezes é uma crise por uma migrânia vestibular. Então, doenças que são recorrentes, às vezes podem ser realmente desencadeadas ou pioradas ou ter crises mais intensas quando usa essas substâncias que deixam a pessoa mais estimulada. Seria mais ou menos como a pessoa que já está com tontura ir num brinquedo de rodar. Então, ficar rodando num brinquedo é um estímulo físico. Quando toma um café, é um estímulo químico que vai ativar aquela mesma região que é ativada quando a pessoa faz um movimento fisicamente, rodando num carrossel, num brinquedo de parque de diversões. Tem alguns medicamentos também que podem provocar esse sintoma. A pessoa toma, às vezes vai dirigir, vai fazer algum movimento que exige uma concentração e o medicamento pode atrapalhar? Sim, com certeza. Se a gente for ler a bula dos remédios, talvez a maioria deles tem como possibilidade de efeito colateral tontura. De certa forma é algo confuso, porque alguns remédios que causam tontura dão mal-estar, dão uma sensação de fraqueza, né? O Covid, por exemplo, é uma doença que é frequente agora, às vezes a pessoa com Covid tem tontura, mas essa tontura do Covid nem sempre é uma manifestação labiríntica. É importante salientar, ele, que a pessoa que está com tontura geralmente não deve dirigir, porque se torna um risco, né? A Pode pessoa piorar, né? pode piorar a tontura ou pior, pode trazer um acidente, né? Sim. E a pessoa que usa remédios, é muito importante saber o efeito colateral do remédio. Só não deve tomar um remédio e sair dirigindo. O ideal, a pessoa que vai tomar um remédio psicotrópico, um remédio que pode mexer e causar tontura, o ideal é tomar num fim de semana, né? Vai tomar à noite, toma na sexta à noite, porque no outro dia não trabalha, no outro dia tem um período de mais possibilidade de observar o que vai acontecer com a pessoa. Então, tanto os remédios para tontura, mesmo remédios que não são para tontura, mas que existem muitos que podem causar tontura, e também as doenças que causam tontura, elas geram um cuidado em relação ao equilíbrio. A gente tem que ter cuidado para não ter um acidente, para não cair, né, para não usar equipamentos que possam trazer riscos para si próprio e também para outras pessoas. Algumas pessoas, não é, doutor Márcio, que às vezes nem sabem que tem, por exemplo, labirintite, elas são apresentadas aí à doença começando com uma tontura, né? Então, as diferentes doenças do labirinto, que acabam recebendo esse nome muito comum de labirintite, acho que 90% de quem passa no consultório, enfim, com alguma doença do labirinto, acaba recebendo esse diagnóstico de algum outro médico. O sintoma que faz a pessoa receber esse diagnóstico é justamente as crises de vertigem, né? E claro que esses termos são muito confusos, existe uma definição técnica e as pessoas não sabem qual é a definição de cada um, que é super comum e é esperado, o mundo inteiro é assim, é uma palavra que gera uma sensação, essa sensação não é visível, é difícil colocar em palavras o que a gente está sentindo, mas realmente é a tontura o carro-chefe, né? O sintoma realmente que faz a gente pensar nessas diferentes doenças do labirinto. E é interessante que hoje em dia a gente consegue chegar no diagnóstico mais de 80% das vezes o paciente que tem tontura por algum déficit, algum problema labiríntico. Né? E hoje a gente consegue, ao invés de chamar, por exemplo, de labirintite, a gente consegue distinguir, olha, a sua tontura é por conta da doença A sua tontura é da doença B, a sua é da doença C. E cada uma delas tem um tratamento diferente. Né? Ao invés de usar um remédio, enfim, inespecífico, né, para todas as doenças que causam tontura, a gente consegue hoje distinguir cada uma das doenças que causam tontura. A tontura, ela costuma ser preocupante em quem tem mais idade, quem é mais jovem, ou independente da faixa etária, sentir uma tontura tem que procurar um auxílio, uma ajuda médica. Olha, realmente, assim, a tontura pode não ser algo grave e pode ser algo grave. Os fatores, assim, de alerta são as pessoas que têm propensões a outras doenças. Então, realmente, um idoso, uma pessoa que já tem outras doenças, né, comorbidades, diabetes, hipertensão, de repente começa a ter uma vertigem, uma sensação de que a cabeça está rodando, chega, doutor, estou com uma tontura. Às vezes tem um risco de ser uma doença grave, como um AVC.
Mas existem doenças que se manifestam com vertigem também em jovens, né? Então, pessoas com doenças graves, esclerose múltipla ou tumores, às vezes pode ter tontura. A boa notícia, Eli, é que as doenças graves não são a maioria. As causas tratáveis, as causas menos graves, são a maioria dos casos de pacientes com tontura. Isso é uma ótima notícia aí para quem está nos assistindo, eu imagino. Olha aí, que coisa boa. A gente queria agradecer demais aí sua participação, doutor Márcio, seus esclarecimentos. Às vezes a gente sente uma tontura, não dá muita importância e pode ali ter uma doença escondida, camuflada, que é muito importante a gente ficar atento, com certeza. Muito obrigada aí pela sua participação no programa de hoje. É verdade. Eu que agradeço. Uma boa noite, bom programa. Tudo de bom a todos. Conversamos aqui com o Dr. Márcio Salmito, ele que é otoneurologista e otorrinolaringologista. Falando aqui sobre tontura, a gente tem que ficar atento, né, aos pequenos sinais que o nosso organismo nos emite.